Vamos lá nisso então? Um bom dia para todos vocês em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra poderosa nesta manhã, dando início aqui, princípio de honra que nós estamos ministrando, é o fundamento da honra. Ministramos sobre o fundamento da unidade, terminamos uma parte, né? Fizemos 12 estudos, tem 12 vídeos, 12 estudos que estamos distribuindo, e agora entramos no fundamento da honra, e depois tem mais 10 fundamentos de reino para você entender. Os fundamentos do reino são 12. O reino de Deus está estabelecido sobre 12 fundamentos. E o cristão precisa conhecer esses fundamentos, porque todos os fundamentos do reino de Deus têm influência direta na nossa vida na terra. Não é que vai ter depois, não. Depois sempre haverá, eternamente sempre haverá, porque os fundamentos também, eles são eternos, né? Porém, aqui nessa terra, esses fundamentos do reino influenciam diretamente o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa espiritualidade, influencia em tudo. Então, vamos entender e aprender. Bom dia, Edivaldo. Edivaldo chegou também, Deus te abençoe. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus? Maria Esther de Oliveira, aleluia, Maria Esther, profeta Esther, Deus te abençoe, Esther. Agora eu já sei que é você. Glória a Deus, a paz do Senhor. Deus te abençoe, Estherzinha. Amém. Roberto Ângelo, Fortaleza. Glória a Deus. Só tem gente boa hoje aqui. Amém. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti agora, Pai. É uma manhã de domingo e nós glorificamos o Teu santo e poderoso nome, pedindo que esse domingo seja um domingo abençoado na vida de muita gente, de todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra, aqueles que estão parados agora, Pai querido, para ouvir a Tua palavra e Te conhecerem cada vez mais. Nós te pedimos, ó Pai amado, que as barreiras tecnológicas sejam quebradas, derrubadas, para que Teu Espírito Santo possa, através dessas ondas, chegar até o coração de cada um que está ouvindo e assistindo essa palavra, e eles sejam abençoados. A unção que descer aqui é a unção que eu quero que se espalhe por todas as pessoas que estão nos ouvindo. Deus abençoe poderosamente todos eles. Pai, eu te peço, dá-nos a palavra rema, a palavra revelada para eles, para que sejam abençoados. Dá-me sabedoria, Pai amado, e não permita que os meus lábios falem alguma coisa além daquilo que Tu mandaste falar, Pai querido. Controla a minha palavra, controla a minha boca, Pai amado, e que da minha boca saia somente aquilo que foi determinado pelo Teu Espírito Santo para chegar ao coração dos Teus servos. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Apóstolo Herdenarco Mendonça, Deus te bendiga, apóstolo Herdenarco, Colômbia. Glória a Deus. Bendiciones a tu vida. Aleluia. Que prazer estar com você. Josi Prado, Zenaide Lopes, amém. Pastora Zenaide. Abrir um parênteses aqui para pedir desculpa a vocês, porque no vídeo anterior, que nós começamos a falar de honra, eu falei, o nosso vídeo de sexta-feira ele é realizado às 17 horas, né? 17 horas. Meus horários são fixos, né? Você tem que saber que eu não faço live qualquer hora. Eu tenho terça-feira, 5 horas da tarde, sexta-feira, 5 horas da tarde e domingo, 10 horas da manhã. E na sexta-feira, 17 horas, vocês sabem o que aconteceu no Brasil. O nosso presidente disse que ia falar ao povo, que ia dar uma entrevista coletiva, ia ministrar. E exatamente, eu não parei a minha transmissão. Eu comecei a falar aqui e o presidente estava falando em Brasília. Porém, irmãos, tem um negócio de panelaço agora no Brasil, todo mundo batendo panela aí quando o presidente fala, e na hora da transmissão, o prédio aqui do meu lado, então nós temos um edifício aqui do lado da minha casa, começaram a bater panela, apitar aquela tal de vuvuzela, começaram a gritar, foi uma influência tremenda. O Cláudio fez tudo para tirar o barulho, mas assim mesmo ficou difícil. Mas eu peço perdão a vocês, a culpa não foi minha, a culpa foi lá do pessoal tocador de panela, né? Que é batedor de panela, tá? Mas graças a Deus deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Marilza chegou, glória a Deus, Marilza, Deus te abençoe. Bem, irmãos, vamos lá, vamos à palavra. Começamos a introduzir a palavra sobre honra, fizemos uma pequena introdução na sexta-feira, a pastora Jane já chegou também. Então, fizemos uma pequena introdução sobre honra, e agora vamos dar continuidade, e então agora nos aprofundando mais nessa questão da honra. Como eu disse, os fundamentos do reino, eles têm influência direta na nossa vida espiritual na terra. Tem muito cristão vivendo uma vida ruim, medíocre, uma vida derrotada, frustrada, espiritualmente falando, porque não se aprofunda na palavra. Quando um cristão se firma na palavra, quando ele bota a mente dele, a cabeça dele na palavra, ele fica em paz, porque está escrito uma sentença divina.
o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firmada em ti. Então, quando a nossa mente está conectada, está em unidade com o Senhor, a paz do Senhor, a paz verdadeira do Senhor, entra na nossa vida. Mas para que isso aconteça, meu irmão, você tem que saber o processo, tem que saber como funciona. Não adianta você ficar pensando que é mágica, que é uma mística que existe, não. O que acontece é conhecimento. O Senhor não fala de misticismo. O Senhor não falou de coisas místicas que acontecem, que você vai andando por um caminho e de repente dá um apagão na sua mente e de repente você começa a receber um monte de coisa. Não. Ele falou para você meditar. Ele falou para você estudar. Ele falou para você ler. Ele falou para você comer a palavra todos os dias. A repetição, repetindo a palavra todos os dias. Em Israel, no Antigo Testamento, as pessoas ouviam a palavra dia após dia, principalmente quando estavam no deserto. Se assentava todo mundo e ali ouvia a palavra. Não importava se no dia seguinte tinha que repetir, porque aquilo entrava no coração dele. Amém? Minha amada pastora irmã Marília Góes também está firme e forte, graças a Deus. Deus te abençoe, minha amada. Glória a Deus. Então, hoje vamos entrar nesse assunto aqui. Vamos começar. Os princípios gerais da honra. Princípios da honra. Ainda não estou falando de doutrina da honra, estou falando de princípios da honra. Vamos lá. A unção que eu recebo, a unção que eu honro, a unção que eu dou honra, que eu presto honra, a unção que é honrada por mim, é a unção que eu vou receber. Se eu sei honrar meu pastor, meus líderes, as pessoas que estão acima de mim, se eu tenho um processo de honra com elas, se eu sei honrá-las, eu serei abençoado. A unção que eu honro é a unção que eu recebo. Veja o caso de Jesus Cristo lá na Galileia. As pessoas que o conheciam, quando ele começou a dizer assim: eu e o Pai somos um, eu sou filho de Deus, eu sou o Messias. As pessoas olhavam para ele e diziam assim: mas esse rapazinho aí não é o filho de José, não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria. Ele foi criado aqui entre nós, estava aqui conosco, tomava água da fonte ali, lá em Nazaré, né? Em Nazaré, eu vou explicar para você, em Nazaré só tem uma fonte de água para a cidade toda. Essa fonte de água é a mesma fonte que funcionava no tempo de Jesus Cristo. Ele estava sempre nessa fonte, Maria estava sempre lá. Então todo mundo conhecia ele desde criança. De repente aquela criança cresceu, virou jovem, né? Um adulto, e de repente vem dizer que é Deus. As pessoas tiveram uma certa dificuldade. Então quando olhavam para ele, as pessoas o identificavam meramente como um carpinteiro, como o filho do carpinteiro, como o filho de Maria. A unção que eles honravam em Jesus era a unção do carpinteiro. E eu estou dizendo que a unção que você honra é que você recebe. Então, se honravam Jesus como carpinteiro, o que eles iam receber? Iam receber uma cadeira, um banco, um artefato de madeira, qualquer coisa, um armário de cozinha, qualquer coisa. Ou seja, tudo que um carpinteiro pode produzir é o que eles receberiam, porque eles só enxergavam Jesus até a profissão dele. Eles não entendiam a posição profética de Jesus Cristo. Não entendiam, não conheciam, não tinham revelação do que era a unção profética e a unção de Messias que estava sobre ele. Portanto, como não identificavam ele nessa dimensão de profeta, de Messias, então ele não recebeu nada nessa área. Ou seja, quando você vai falar com um carpinteiro, você vai encomendar uma cadeira, vai encomendar um banco, vai encomendar um armário, vai encomendar uma roda, qualquer coisa para consertar a carroça que quebrou lá na fazenda, qualquer coisa dessa forma. Mas quando você vai se encontrar com o Messias, quando vai se encontrar com o Cristo, Filho de Deus, você não quer uma cadeira, você não quer uma mesa, você não quer simplesmente um armário de cozinha. O que você quer é a bênção que tem na vida dele para nós. O Messias, o Filho de Deus, vai te dar muito mais do que artefatos de madeira. Ele não é um carpinteiro, ele é o Messias. Então, eu o honro como o Messias, como Filho de Deus, como o meu Rei, o meu Salvador, o meu Senhor. É assim que eu honro a ele e por causa disso recebo. Então, a unção que você honra. Se você não sabe honrar os seus líderes, as pessoas que estão sobre você, você nunca vai receber a bênção dele. Você já imaginou quantos cristãos que você conhece que falam mal dos seus próprios pastores? E quando fala mal dos seus próprios pastores é porque não honra os seus pastores.
E a pior coisa que tem para um membro de igreja, para uma ovelha, é não honrar o seu líder. Quando ele faz isso, ele desonra a Deus também. E o interessante, meus irmãos, é que esse cristão que critica, que fala mal da sua liderança, que fala mal dos seus líderes, amanhã ou depois, quando ele está na prova, ele vai pedir uma bênção para o seu pastor, ele vai pedir uma oração para os seus líderes, ele vai pedir uma unção aos seus líderes. Como é que ele vai pedir uma unção? Como é que ele vai pedir uma bênção? Como é que ele vai pedir um aconselhamento se ele critica tanto a liderança, se ele não honra a liderança? Ou seja, quando a própria liderança vai colocar a mão sobre ele, vai dar uma palavra, vai dar uma unção, vai fazer qualquer coisa, não vai funcionar, porque ele interrompeu com a quebra da honra, ele interrompeu o relacionamento de honra que tem que ter, que tem que existir, que tem que haver entre os irmãos. Uma igreja sem honra não vale nada. Desculpe a dureza da minha palavra. Igreja onde não tem honra não vale nada. Uma igreja que não tem honra em si mesma, que não tem honra dentro dela, uma igreja onde os irmãos não se honram e não honram sua liderança, Deus também não honrará ninguém nessa igreja. É forte isso, né? É duro isso, né? Espero que vocês não estejam dizendo por aí que eu sou radical, porque na verdade eu só estou repetindo o que a palavra ensina. Sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus na Galileia? Muitos milagres deixaram de ser feitos. Jesus Cristo, o poderoso, o Filho de Deus, não pôde fazer muitos milagres na Galileia porque eles não lhe davam a honra de profeta. Ele não podia atuar como profeta porque ele não era visto como profeta. Quando ele tentava curar, quando ele tentava libertar, não funcionava. Meus irmãos, Jesus Cristo é poderoso. Ele tem poder. Por que o poder dele não funcionou no meio de um povo que não o reconhecia? Porque não havia honra. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Na sua própria casa, Jesus não pôde fazer muitos milagres porque havia uma barreira estabelecida pelo povo. Sabe como é o nome dessa barreira? Barreira da desonra. Barreira da desonra. Eu vou em tudo quanto é lugar de Israel, me reconhece como Messias, como Filho de Deus, mas eu vou na minha terra e me chamam de carpinteiro. Então, a Bíblia está escrito a palavra. Muitos sinais e prodígios deixaram de ser feitos porque o povo não o recebia como profeta, não lhe dava a devida honra de profeta. Preste bem atenção. A honra, ela é também uma chave. A honra é uma chave que te abre uma porta, que te dá acesso a outras portas. Márcio, Jean, também assim, Márcio, que beleza aqui. Deus te abençoe, Márcio, poderosamente. É um prazer ter você conosco. Que Deus abençoe você e sua família. Márcio Aventura tem que estar firme e forte aqui lá em Tampa, na Flórida. Então, Jesus Cristo, por causa da desonra que havia contra ele, ele não pôde operar milagre. Que coisa interessante, né? Como é que você espera que uma igreja desonrada cresça? Como é que você espera que uma igreja onde os irmãos não se honram, onde não honra a sua liderança, cresça? Não cresce. Não tem honra na sua própria casa. Então, a unção que eu honro, essa é a unção que eu vou receber. Eles disseram, você pode até consultar isso lá em Mateus capítulo 13. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, os 4 irmãos de Jesus? O inimigo da honra, irmãos, uma inimizade que tem na honra, sabe o que é? É a familiaridade. Você sabe o que é isso? Quando uma ovelha, quando um membro de igreja começa a ter muita intimidade com seus líderes, ele crê que com essa intimidade não precisa honrar mais. Então tem um monte de pessoas que eu conheço que diz assim, esse negócio de chamar o pastor de pastor, esse negócio é só título. É só título. Eu não vou chamar o apóstolo de apóstolo, porque esse é título. Título não vale nada. Meu irmão, você que pensa dessa forma, eu quero que você assista todos os vídeos que vou ministrar aqui, para você entender que a questão não é o título, é a unção que está sobre ele. Quando você deixa de chamar o seu pastor de pastor, significa que você já não vê nele a unção pastoral. Quando ele for orar para você, ele já não ora mais como um pastor, mas ora do jeito que você o vê. Ou seja, sem a unção pastoral. Quando você diz assim, não, eu chamo... teve uma pessoa que disse, eu não preciso chamar apóstolo de apóstolo. Eu chamo ele de Paulo Ventura, chamo ele de Paulo, chamo Ventura. Não tem problema não, para mim não vai me ofender, não vai me diminuir, não vai me entristecer, não vai ter problema nenhum. Mas quando eu for orar por você,
já não é mais a unção apostólica que eu vou ministrar sobre você, é a unção do Paulo, é a unção da Ventura. E deixa eu te falar uma coisa, o Paulo, o Ventura, é dessa terra aqui, mas quando o Senhor me deu um ministério, ele me deu um ministério acompanhado de unção, acompanhado de um dom profético. E o problema das pessoas, e com essa intimidade, familiaridade, não querem mais respeitar os seus líderes, achando que são coleguinhas, que são amiguinhos. Olha, deixa eu te falar uma coisa, o meu pai terreno, se chamava João Ventura. A minha mãe se chamava Ana Ventura. Né? Meu pai faleceu com 91 anos de idade. A minha mãe faleceu com 72 anos de idade. Durante toda a minha existência, eu nunca na minha vida o chamei pelo nome. Eu nunca chamei meu pai de João. Eu nunca chamei minha mãe de Ana. Durante toda a minha existência e minha convivência com os meus pais, eu sempre chamava ele de pai. De pai. A minha mãe era mãe. Por quê? Para mim, ele não era o João, ele era o meu pai. E quando ele botava a mão na minha cabeça, quando me abraçava, era o meu pai, a unção de pai, a paternidade que vinha sobre a minha vida. A proteção que eu tinha era do meu pai, não era do João Ventura. Quando a minha mãe me abraçava e me beijava e cuidava da minha roupa, e me dava comida, me dava o lanche, tinha que fazer comigo, não era a Ana Ventura, era a minha mãe. Eu honrei a minha mãe, chamando-a de mãe até ela morrer. Honrei meu pai, chamando-o de pai até morrer. Não é título, não. É unção que tem. O meu pai tinha uma unção paternal sobre mim. A minha mãe é a mesma coisa. E nós não entendemos isso. Nós achamos que tudo é de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é, não. Não é não, você vai observar que não é. Você está confundindo, porque na Bíblia você vê Pedro, Tiago, João se referindo a Cristo, chamando de tu fizeste isso, Senhor, tu fizeste aquilo. Mas olha que coisa interessante, eles sempre honraram Jesus Cristo. Não venha você agora tentar confundir a cultura de 2.000 anos atrás em Israel com a cultura que nós temos hoje. Eles respeitavam o Messias, tratavam como Senhor, entendeu? A forma de chamar tu é como hoje no inglês e no português, né? Nós tivemos aqui uma vez um pastor que foi mandado para o exterior, nós íamos para o exterior, e quando chegou lá ele queria ser chamado de senhor, só que no inglês não é assim. Em inglês o tratamento é you, você, né? Então quando ele diz assim, mas vocês têm que me chamar de senhor, aí os americanos entendiam que ele queria ser chamado de Senhor Deus. Olha a confusão causada aí, ele não entendeu nada. Então não confunda a questão cultural com uma questão de desonra. Toma muito cuidado com isso, porque tem muita gente desonrando seus líderes, porque quer confundir, quer trazer cultura mundana para dentro do reino. Não funciona. A cultura aqui dentro é cultura de reino, é cultura de unidade, é cultura de honra, é cultura de adoração, é cultura de autoridade, é cultura de governo, é cultura de riqueza, é cultura de sabedoria, é cultura de santidade, é fundamento do reino. Não tente destruir isso, porque senão a sua vida espiritual também vai abaixo. Então você não pode ter essa questão toda. Vamos à frente então. Por aqui, que a hora aqui é rapidinho, começa a ministrar, a hora começa a passar. Deixa eu dizer uma coisa sobre reino. Expliquei aqui o princípio. A unção que eu honro é que eu recebo. Todo reino, qualquer reino tem que ter honra. Não existe reino sem honra. E nós vivemos no reino de Deus. Nós não somos apenas uma igreja. Na igreja. Deixa eu te falar, a igreja, ela teve um princípio, quando Jesus Cristo veio, estabeleceu a igreja. Quando ele voltar, a igreja vai deixar de existir, e a Bíblia diz que nós seremos apenas uma só família. Já não haverá judeu, já não haverá gentil, não haverá grego, seremos todos um só corpo e uma só família, a família de Deus. Então, na verdade, o reino é que é eterno. A igreja não é eterna, ela começou e ela vai acabar. Mas o reino, ele já foi preparado, estabelecido, criado desde antes da fundação do mundo. Tudo que ia acontecer no reino já estava programado e planejado pelo Senhor, desenhado por Ele. Atravessa aqui essa parte que nós estamos aqui na terra. Depois, quando nós formos para a vida eterna, gozar a vida eterna, nós então continuaremos no reino de Deus, porque o reino é eterno, não tem começo e não tem fim. Você sabe que a palavra eternidade, o significado dela é algo que nem tem começo e nem tem fim. É eterno, isso é eterno. O homem, por exemplo, o homem não é eterno porque o homem teve um começo, né? Mas não terá um fim. Então o homem ganhou a eternidade, mas eterno é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo,
que não tiveram princípio e não jamais terão fim. Então vamos lá, nós entramos na eternidade através deles. Não existe um reino que não tenha honra, e o reino de Deus principalmente. Então, quando você vai na palavra do Senhor, lá em Romanos capítulo 13, versículo 7, diz assim: dai a cada um o que lhe é devido. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Olha o ensinamento. Eu falei agora do princípio, agora falando da doutrina. Isso é uma palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, dizendo que você tem que dar a cada um o que ele merece. Então, se você tem uma pessoa de honra na sua frente, por que você não vai honrá-la? Isso dói em você? Isso deprecia você? Isso diminui você? Isso te humilha? Isso te envergonha? Te enfraquece? Não, claro que não. Pelo contrário, quando você honra uma pessoa, você se engrandece, você enaltece a sua própria vida. Você demonstra para a pessoa que você sabe honrar. Olha, quando você consegue honrar as pessoas, você é elogiado, você é uma pessoa benquista, você é uma pessoa amada, você é uma pessoa valorizada. Mas quando você, não querendo honrar, quer se comparar, quer se igualar, quer ser igual, ou às vezes até estar por cima daquela pessoa, você demonstra que é uma pessoa que não sabe o que é respeito, nem honra, nem ética. Então, vamos à frente? Espero que essa palavra esteja entrando no seu coração, porque para viver no reino, você não vai poder viver sem honra. Olha que eu vou falar coisas aqui fortíssimas, né? Fortíssimas, pesadas, que você vai entender como é que aconteceu certas coisas da humanidade por causa da honra, por causa da desonra. E você vai ver as consequências da desonra e as consequências da honra, né? Então vamos lá. Outro princípio, terceiro princípio, já falei 2, 3. Primeiro princípio, a unção que honra é a que eu recebo. Segundo princípio, não tem reino sem honra. Terceiro princípio, casa governamental, casa formada por Deus, família formada por Deus. Não existe uma família, uma casa formada por Deus, abençoada por Deus, onde não existe a honra. Quando Deus estabeleceu o lar, quando ele estabeleceu a família, ele também fez a família com característica, com personalidade de honra. Tem que ter honra numa família, né? Como é que uma mulher não vai honrar o marido? Como é que o marido não vai honrar a mulher? Como é que o marido e a mulher não vão honrar as crianças? Como é que as crianças vão honrar os pais? É complicado, né? Então vamos lá. Numa casa onde tem ordem, essa casa é abençoada e prospera. Então você vê, numa casa tem que ter ordem, tem que ter horário, tem que ter regras, tem que ter respeito, tem que ter submissão. Isso faz parte do jogo, faz parte da família, faz parte da honra. Essas palavras que eu citei aqui, ordem, horário, regra, respeito, submissão, são palavras ligadas à honra. Você tem que ter a sua vida ordenada para você saber honrar. Você sabe que nas igrejas do Brasil, estou falando do Brasil porque vivemos aqui, né? Eu viajo o mundo inteiro, conheço muitos países aí fora, conheço a igreja lá fora como funciona e conheço a igreja no Brasil como funciona. As igrejas, normalmente as igrejas no Brasil, elas desenvolvem uma cultura de desonra. Olha que esta palavra, irmãos, que eu estou ministrando aqui de honra, é uma palavra que a maioria dos pastores não costuma ministrar. Não costuma ministrar porque às vezes o próprio pastor não sabe o que é honra. Olha, tem coisas interessantíssimas que eu observo. Às vezes a gente não fala publicamente para não constranger ninguém, mas aqui, como é um estudo privado, é um estudo que vai para algumas pessoas, eu posso falar. A pior coisa que eu vejo às vezes em algumas igrejas que eu viajo, que eu frequento, que eu assisto o culto, é às vezes um pastor chegar em cima do púlpito, exortar, constranger as ovelhas a dizimarem, a ofertarem, trazer sua oferta. E eu observo o pastor, ele próprio não oferta, ele próprio não dizima. Ele ministra a honra para os outros, mas não ministra para ele. Me desculpe, meu companheiro, me desculpe, meu amigo. Você, quando pede oferta às suas ovelhas, você, pastor, você, sacerdote, também tem que ofertar, também tem que dizimar. Você quer que os outros pratiquem honra quando você não pratica? Você quer que tenha honra no meio do povo, mas não tem honra em cima do altar? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que é líder, você que dirige rebanho, a honra começa em cima do altar. Lá em Israel, a honra partiu dos sacerdotes.
ela tinha que partir dos reis, ela tinha que partir de cima, ela tinha que partir de quem lidera. Olha que coisa impressionante. Ministra uma coisa e vive outra. Isso é desonra. Isso é desonra. O que você ensina, viva você também. Senão as pessoas vão olhar e vão dizer assim, eu estou honrando a Deus, eu estou trazendo a minha honra, mas o meu pastor não está honrando, meu líder não está honrando. Olha, você pensa que não, mas as tuas ovelhas te observam. Os membros da tua igreja não deixam de te observar o tempo todo. Pastor, se você prega uma coisa, viva o que você prega. Isso é honra, senão você vai entrar para o grupo da desonra. Amém? Então, uma casa onde tem honra, tem governo. Casa onde não tem honra, tem desgoverno. Tem filho que não tem respeito, mas hoje nenhum pelo pai. Tem filho que não consegue entender que aquele homem, aquela mulher na sua casa, criando ele desde pequeno, essas pessoas são autoridades sobre ele. Ele não vê dessa forma. Aí você observa que é interessante como certas pessoas hoje, depois que chegam a uma certa idade, largam a família para viverem sozinhos. Viram as costas para os seus pais. À medida que seus pais vão envelhecendo, vão ficando sem o carinho do filho, vão ficando sem a aproximação com o filho. Eles vão embora, eles desaparecem, eles abandonam, eles esquecem, porque agora eles têm dinheiro, têm uma profissão, podem viver sozinhos, podem decretar a sua sobrevivência sem depender dos pais. E aí esquecem os pais, esquecem as mães, e aqueles que o criaram com amor, com carinho, estão lá entristecidos, abandonados, pensando, por que o nosso filho, por que a nossa filha não quer mais viver conosco? O que foi que nós fizemos? Cuidado. Eu vou te explicar mais à frente, não nesse estudo de hoje, mas na frente, que em questão de honra, o que você planta, você colhe. Vou repetir, tudo que você plantar hoje na sua vida de desonra, com certeza você vai colher antes de sair dessa terra. Pode ter certeza disso, absoluta. Não, essa regra Deus não quebra, de jeito nenhum. Quarto princípio, respeito e temor. Onde não há respeito, não existe honra. Repito, quarto princípio, onde não existe respeito, não existe honra. Respeito e honra são duas virtudes que andam agarradas, que andam grudadas uma na outra. Honra e respeito sempre andaram juntos. Respeito ou temos respeito, a honra que nós temos que se dá ao dignatário de um território. Por exemplo, se você vai num lugar onde tem um rei, onde tem um governante, você, para entrar naquele reino, entrar naquela terra, você tem que ter respeito por quem está liderando, você tem que ter respeito por quem foi colocado ali como autoridade. Você sabe o que eu estou dizendo com isso? Quando você sai da sua igreja, vai visitar uma outra igreja em outro lugar, você sabe que lá tem um pastor, que lá tem uma autoridade, tem um apóstolo, tem um profeta, e você tem que entrar lá com respeito, você tem que entrar lá sabendo que ali tem uma autoridade estabelecida por Deus. Não entre lá para criticar, não entre para falar mal, não entre para dizer os defeitos que você está vendo. Se você viu o defeito, fecha a tua boca e sai calado, porque você não foi chamado ali como juiz para julgar ninguém, porque Deus jamais vai te usar para julgar um pastor que ele colocou num determinado lugar, porque quem julga é ele, quem julga é o Senhor. Amém, irmãos? Palavra forte, né? Palavra forte, palavra que dá para bater mesmo, mas não é opinião do Ventura não, é palavra de Deus, amém? Então, você tem que chegar num lugar e você pode não entender a forma de culto daquela igreja, mas acontece que você tem que honrar e respeitar a visão que eles têm, não é mesmo? Eu vejo muitas pessoas hoje criticando a Igreja Universal. Ora, a Universal teve uma visão, o Bispo Macedo teve uma visão, Deus deu a ele cumpriu a sua visão, formou uma grande igreja, uma igreja abençoada, de sucesso, influenciadora nessa terra, e Deus deu para o Macedo. Por que eu vou criticar agora, senhores? Eu posso até não concordar com as doutrinas dele, posso não concordar com a forma de culto dele, posso não concordar com muita coisa, mas eu respeito e honro. Respeito e honro, porque ele não se fez. O Bispo Macedo não foi feito sozinho. Deus o levantou. Não foi o diabo que o levantou, não, foi Deus. Deus o levantou daquela forma. E você precisa entender que Deus, ele é conhecido também por sua multiforme graça. Ou seja, a graça de Deus tem várias formas.
Para um pastor, ele se manifestou de um jeito. Para outro líder, um apóstolo, se manifestou de outro jeito. Para outro profeta, se manifestou de um jeito. Para aquele, se manifestou daquela forma. Então, respeite, honre o que Deus está fazendo. Não interessa se você concorda ou não concorda. O que interessa é que aquilo que Deus faz, você tem que honrar. Porque senão, Deus também não vai trazer de volta a honra sobre a sua vida. Eu vejo pastores reclamando: o povo não está me honrando, as pessoas não me honram. Pastor, preste atenção. Começa a honrar essas pessoas que te desonram, para você ver a transformação na sua vida. Amém? Honrar a todos é o que nós devemos fazer. Vamos à frente. A quem nós devemos honrar em primeiro lugar? Quem é digno, quem é o objetivo de receber a nossa honra em primeiríssimo lugar? Nem precisa explicar muito, você sabe que é Deus. Deus é o primeiro que tem que receber honra da nossa parte. Por quê? Porque Deus é o provedor de 100% da nossa vida. Deus é o nosso proprietário, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso Pai, Deus ele é o nosso Deus, Deus é tudo para nós. Então, ele é digno de receber toda a honra pertence a ele. A Bíblia diz assim lá, Salomão diz lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha que está dizendo aqui: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí vem a consequência: assim se encherão de fartura os teus celeiros. Meu amigo cristão, meu amigo evangélico, meu amigo membro de igreja, meu amigo que frequenta a igreja, está ouvindo a palavra sempre: por que será que os teus celeiros estão vazios? Por que será que os teus celeiros não estão transbordando de mosto? Por que será que não existe fartura nos teus celeiros? Se a palavra não falha, nós falhamos, a palavra nunca falha, tá? Então, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e aí sim se encherão de fartura os teus celeiros. Tem milhares e milhares de cristãos andando com os celeiros vazios. Tem alguma coisa errada nisso aí, irmão? Não é sorte nem é azar. Você não está com os celeiros vazios porque está de azar. Você não está com o seu celeiro vazio porque o governo não sabe governar, porque o ministro da economia não sabe fazer o seu trabalho. Não é nada disso, não. O nosso relacionamento financeiro é no segundo céu e no terceiro céu. Nosso dinheiro é dado por Deus. Então, no mundo espiritual, você tem que aprender a saber como se lida com o dinheiro na presença do Senhor. Aí sim, os teus celeiros vão se encher, os teus lagares vão se encher de mosto, amém? Uma perguntinha: por que nós honramos a Deus com dinheiro? Por que quando nós falamos em honra, a honra também está ligada a dinheiro? Por que será isso? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, você conhece alguém nessa terra que não gosta de dinheiro? Você conhece alguém que odeia dinheiro? Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso, dinheiro serve para comprar as coisas, dinheiro serve para nos dar uma boa vida, para te dar uma boa casa, um bom carro, um bom passeio, para sustentar a tua família, para ter um bom plano de saúde. Dinheiro é bom para tudo. O grande problema é quando o dinheiro é entronizado no nosso coração. Quando o dinheiro é entronizado, quando nós passamos a amar mais o dinheiro do que o Senhor, aí estamos mal na história. Porque a Bíblia é muito clara quando diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas, né? Dinheiro é bom enquanto eu tenho autoridade sobre ele. Dinheiro é ruim quando ele tem autoridade sobre mim. Dinheiro é bom quando eu posso manipulá-lo, governá-lo, determinar o que ele vai fazer para mim. Dinheiro é bom quando esse dinheiro vai ali e compra um sapato para mim, ele vai e me obedece. Dinheiro vai ali e compra uma roupa para mim, ele vai e me obedece. Dinheiro vai ali e compra um carro para mim, ele me obedece. Mas quando eu começo a deixar que ele me domine,
Eu, quando erro, quando o meu líder diz assim, você tem que mandar o dízimo para mim. Aí eu penso, não vou mandar dízimo não, porque o dízimo eu vou fazer outra coisa com ele, ou seja, o dinheiro começou a governar a minha vida, porque eu deveria honrar o meu líder, honrar uma pessoa, não estou honrando, e o dinheiro então já começou a criar uma barreira entre eu e o meu líder. A honra está desaparecendo. E quando a honra desaparece, que foi que eu falei? A unção que eu honro, é essa que eu vou receber de volta. Né? Então, por causa disso, hoje, irmãos, tem muito líder que não consegue entender isso, que não consegue entender que ele, o líder, ele é o primeiro a saber como se manuseia dinheiro no reino de Deus. Ele é o primeiro a entender como é que funciona a questão financeira no reino de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo fala assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha que coisa interessante. Você sabe que existe um processo espiritual misterioso, interessantíssimo, que quando você libera, quando você solta, quando você dá, quando você honra, aquele dinheiro nunca te fará falta, porque o teu pai viu e vai mandar de volta para você. Quando ele fala mais bem-aventurado, eu vou te explicar uma coisa a respeito dessa palavra. Vou abrir um parênteses aqui para te explicar a expressão bem-aventurado. Se você pega um dicionário em português, vai ver a expressão bem-aventurado, quer dizer que é uma pessoa feliz, abençoada, bem resolvida, etc, etc, etc. Porém, na Bíblia, no mundo espiritual, essa expressão bem-aventurado é uma expressão do mundo espiritual, é uma expressão do segundo céu e do primeiro céu, não é da terra, foi trazida pelo Senhor. Ele começa lá no Salmo número 1, com esse, bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, não se assenta com os pecadores, não vive lá no meio da gandaia. Bem-aventurado quando ele não faz isso. Aí diz assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Vou repetir, irmão, vou enfatizar e botar isso bem na sua cabeça. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará, desde que você seja um bem-aventurado. Cristão, membro de igreja, ovelha, tudo que você está fazendo está prosperando? Tudo que você está fazendo está indo à frente? Ou você está com aquela velha história, o diabo está me atrapalhando, eu dei azar, foi o governo, foi aquilo. É sinal de que não está prosperando, porque você não está na dimensão da bem-aventurança. Então, a bem-aventurança é uma dimensão espiritual, onde as pessoas não têm necessidade. Por isso que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem está na situação de receber, não está na bem-aventurança, está embaixo. Quem está na dimensão da bem-aventurança está numa posição confortável que ele tem para dar. Ele não tem necessidade. Pelo contrário, ele não pede nada a ninguém, porque ele tem. As pessoas é que pedem a ele. Se lembra quando o Senhor disse lá no Antigo Testamento, para Moisés, para Abraão, depois para Moisés, eu te porei por cabeça e não por cauda. Cabeça é que governa. Cabeça que comanda, cabeça que presta atenção em tudo, cabeça que raciocina, cabeça que tem autoridade. A bem-aventurança, quem está na bem-aventurança é cabeça. Quem está na necessidade é cauda. E a promessa do Senhor para nós, eu te porei por cabeça e não por cauda. A bem-aventurança é uma dimensão espiritual. Quando você está na bem-aventurança, as pessoas te procuram porque precisam de você e você tem para dar. Maravilha, Deus está contigo. Quem está na necessidade não está na bem-aventurança, não está prosperando, não está fazendo nada. Quando o Senhor Jesus disse para Pedro lá no capítulo 16 de Mateus, né? Quando ele perguntou, quem vocês acham que eu sou? E Pedro falou assim, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí o Senhor Jesus disse assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue. Ou seja, o teu raciocínio, Pedro, não foi daqui da terra. O teu raciocínio foi o raciocínio de quem está na posição de bem-aventurança, está na dimensão da bem-aventurança. Sabe por quê, irmão? É lá na dimensão da bem-aventurança que as pessoas recebem revelação. Enquanto os outros apóstolos estavam na dimensão carnal, terrena, Pedro, de repente, numa revelação extraordinária vinda de Deus, ele entra, ele sobe, ele vai para a dimensão da bem-aventurança, e da bem-aventurança Deus desata sobre ele e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
A bem-aventurança não é apenas ser feliz, é estar numa dimensão de bênção onde Deus te revela a coisa. Então você que é empresário, você que quer botar um negócio, viva na bem-aventurança que você vai receber de Deus revelações para o teu negócio, para a tua empresa, porque você vai empreender, mas é na bem-aventurança, porque na necessidade você só vai depender dos outros. E na bem-aventurança você só depende do Senhor, de ninguém mais. Então, é bem-aventurança. Quando o Senhor Jesus disse lá no Sermão da Montanha, bem-aventurado, 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 bem-aventurado os pacificadores, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram. Aquelas bem-aventuranças, era Jesus tentando ensinar para eles, saiam dessa dimensão miserável que vocês vivem, a dimensão da escassez, da pobreza, da miséria, da angústia, da enfermidade, da doença, do mal, do diabo. Saiam daí e venham para a bem-aventurança. Porque na bem-aventurança vocês serão felizes. Que coisa maravilhosa, né? Qualquer dia que eu tiver um espaço entre um fundamento e outro, eu vou dar um estudo completo sem a bem-aventurança para você entender o que é um cristão bem-aventurado aqui na Terra. Vamos lá. Então, honrar a Deus. Por isso que nós honramos a Deus com dinheiro. Quando Deus nos pede dinheiro, nós damos. Qual é o problema? Ofertar, dizimar, primiciar. Eu faço isso com alegria. Eu sou pastor, sou apóstolo, líder de igreja. Não, você está pensando que eu não dizimo não, que eu não oferto? Não. Eu tenho meu líder. Eu tenho o apóstolo Samuel Arboleda, que todo mundo conhece, lá no Peru. E todo mês eu tenho que mandar meu dízimo para ele. Faço com alegria, com prazer. Eu honro o meu líder. Eu honro o homem que Deus colocou sobre mim. Eu honro a minha autoridade. Eu honro a autoridade espiritual que Deus colocou sobre mim. Eu tenho que fazer isso. Isso é normal. Na minha igreja, todas as minhas ovelhas ali sabem, os membros da minha igreja sabem que na hora da oferta eu sou o primeiro a entregar lá, porque eu vivo a honra, eu vivo na bem-aventurança. Amém, irmãos? Vamos à frente. O negócio é forte. Eu sei que tem alguns pastores, alguns obreiros aí que discordam de mim, mas eles discordam de longe, porque se for na palavra não pode discordar, porque a palavra não muda de jeito nenhum. A palavra jamais mudará. Pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai mudar. Sempre foi assim e sempre será. Concordando você ou não, sempre será da mesma forma. E a hora está passando. Vamos lá. Segundo lugar. O que nós devemos honrar em segundo lugar? Primeiro é Deus. Soberano, poderoso. Primeiro é Ele que tem que ser honrado. Segundo lugar. O que nós devemos honrar? Nós devemos honrar o ministério, presta bem atenção nisso, o ministério que o Senhor nos constituiu. Você sabia que todos os crentes aqui na terra, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, só está vivendo nessa terra porque Deus tem um propósito na vida dele? Você sabe que quando Deus não tiver mais nenhum propósito na sua vida, está na hora de você ir embora. Quando Deus terminar o propósito dele na minha vida e falar assim para mim, meu filho, terminei a obra na tua vida, está na hora de eu ir embora. Porque Deus não tem vontade nenhuma que a gente fique sofrendo nessa terra. E quando nós temos propósito, a gente vai vivendo. Você imagina, irmãos, quanto sofrimento o apóstolo Paulo teve. Olha, levar 3 surras conforme ele levou, né? Coisa fantástica. Você sabe que aquelas surras que os prisioneiros levavam era tão terrível, mas tão terrível, que um ser humano normal só suportaria 10 ou no máximo 12 chibatadas. Ele levou 40 menos uma, 39. Os médicos hoje dizem que uma surra daquela deixaria a pessoa toda arrebentada por dentro, seu estômago, intestino, tudo. Seria uma pessoa que jamais teria saúde novamente, e sem contar que teria problemas psicológicos pro resto da vida. Os romanos sabiam como maltratar alguém. Os romanos sabiam como torturar uma pessoa a fim de deixá-la imobilizada para sempre. Jesus Cristo levou, Paulo levou, e nunca ficaram doentes ou aconteceu nada. Que coisa interessante. Sabe o que foi que Paulo disse um dia? Que a nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada com a glória que há de vir. Mas teve um dia, com surra ou sem surra, com prisão ou sem prisão, com espancamento ou sem espancamento, com calúnia ou sem calúnia. Chegou um dia que Paulo entendeu, percebeu que a obra tinha acabado, que terminou o propósito. Sabe o que ele falou? Combati o bom combate, acabei a carreira e protegi, guardei a minha fé. Desde agora estou sendo oferecido por libação ao Senhor. Ou seja, estou pronto, Senhor, para ir. Você sabe que poucos dias depois Paulo morreu? Terminou o propósito, né? Então, o que Deus mandou você fazer, honre.
Tenha honra com o que Deus mandou fazer você fazer. Não fique relutando, não fique fugindo, não fique faltando, não fique abandonando a igreja, não fique pulando de igreja em igreja. A honra que Deus deu, o ministério que Deus te deu, onde você estiver, honre, dê honra para isso. Que você vai ser abençoado, que Deus vai te honrar. Não saia correndo por aí. De vez em quando eu vejo as pessoas falarem umas coisas que eu não concordo de jeito nenhum. Fulano de tal foi chamado por Deus, mas ele não quer obedecer. Fulano de tal foi chamado por Deus, mas ele não quer cumprir o ministério. Fulano de Deus, ele não quer, ele não quer, ele não se submete ao Senhor, ele não quer obedecer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém nesse planeta Terra que nós vemos, não tem ninguém que diga não para Deus. Não tem ninguém que diga não para Deus. Ele diz assim: operando eu, quem impedirá? Quando Deus chama alguém e lhe dá um propósito, dá um ministério, ou vai por bem ou vai por mal, mas que você vai. Ninguém pode dizer assim: Deus me chamou, mas eu decidi não obedecer. Decidiu? Pensou? Que é isso, irmão? Você vai de qualquer maneira, nem que seja puxado pelo nariz, nem que seja puxado pela orelha, mas que você vai. Viu o caso de Jonas, quando disse que não ia? Não vou, que não vai. Vai sim, você vai para onde eu quiser. Não vai para Tarso, não. Você vai na barriga do peixe, depois vai ser soltado na praia, depois vai dar mais 3 dias para chegar lá em Nínive, mas que você vai. Ninguém recusa, irmãos. Ninguém recusa. Então, honre aquilo que Deus te deu. Pastores, deixa eu dar uma palavrinha para vocês. Apóstolos, profetas, vocês estão reclamando que a luta está grande? Vocês estão reclamando que não aguentam mais? Vocês estão reclamando, dizendo que vão desistir? Vocês estão reclamando que vão abandonar o ministério? Não faça isso. Não faça isso, porque o Deus que te chamou é o Deus que te sustenta. O momento é de luta, o momento é de prova, mas você vai passar da prova. Está no deserto, você vai passar no deserto. Segura mais um pouco. Deus não largou tua mão. A igreja pode ter largado tua mão, os irmãos podem ter te largado a mão, os amigos podem ter largado você, mas o teu Pai, o teu Senhor, aquele que te chamou, aquele que te ativou, aquele que te usa, não te abandona. Segura a onda que você vai conseguir e você vai ser vitorioso em nome do Senhor Jesus. Amém? Terceiro lugar, a hora passa depressa. Terceiro lugar, os pais. Honra a Deus, honra ao propósito que Deus colocou, e honra ao pai e à mãe, porque o teu pai e a tua mãe também foi Deus que deu. Também é o supridor da família. Você, quando veio para essa terra, você nasceu de uma família. Você nasceu de um homem e de uma mulher. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Você não escolheu os teus pais. Você não escolheu onde você deveria nascer. Então, quando você nasceu, você ganhou de presente dado por Deus, seu pai e a sua mãe. Então, aprenda a honrá-los. O filho honra o pai. Olha o que diz a palavra, coisa interessante. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou pai, isso é Deus falando. Se, pois, eu sou pai, onde está a minha honra? Deus reclamando de que não estava sendo honrado. E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. A voz: ó sacerdote que desprezais o meu nome. Sacerdote desprezando o nome de Deus. Que coisa louca é essa? Que coisa fantástica é isso? E vós dizeis: em que temos nós desprezado o teu nome? Ainda foram reclamar, ainda foram confrontar, ainda foram enfrentar. Em que nós temos desprezado o teu nome, Senhor? Fala pra gente. Aí ele falou: ofereceis sobre o meu altar pão profano. Ofereceis sobre o meu altar pão profano. E dizeis: em que te havíamos profanado? Nisto pensais que a mesa do Senhor é desprezível? Desprezando a mesa do Senhor? Não está honrando o meu altar? Não está honrando a minha mesa? Não está honrando o meu povo? Não está honrando o ministério que eu te dei? Pois quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador. Vocês fazem isso comigo. Vai tentar fazer com o teu governador, o teu chefe, o teu líder? Terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor do Exército. Está lá no livro de Malaquias, né? Ou seja, se você aqui na terra, para uma autoridade, você não pode oferecer coisa ruim, imagine para Deus. Se você consegue honrar o teu pai natural, por que não honrar a Deus? O pai, veja que Deus não... Olha só que coisa interessante. O nosso Deus não está reclamando porque não dava uma oferta.
Eles davam oferta, só que dava oferta de forma errada, né? O pai reclama sua honra pela qualidade da oferta. Eu não quero animal cego, eu não quero animal coxo, eu não quero pão profano, eu quero coisa séria. Eles ofertavam cegos, coxos, doentes. Será que você teria coragem de honrar a Deus com uma oferta desprezível? Será que você é daqueles que, quando vão dizimar, você faz com uma pessoa que eu conhecia há muitos anos atrás, no começo do meu ministério? A pessoa recebia o seu salário, descontava a passagem que gastava, as compras que fazia para casa, o pagamento da luz, o pagamento do periódico, daqui a pouco sobrava lá 10% do salário dele. Aí desses 10% ele queria dizimar. Ou seja, enrolando o Senhor, enganando ao Senhor. Ou seja, não tem honra, não sabe o que é honra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Toda oferta, todo dinheiro que você dá para o Senhor, sabendo que é para Ele, não é dar para o pastor, não. Você tem que dar para o pastor, porque o dinheiro não sobe para o céu. O dinheiro fica aqui para pagar as contas. Mas quando o seu sentimento, o seu objetivo, o seu coração está entregando para o Senhor, quando você faz isso e o Senhor recebe a tua oferta, eu duvido que esse dinheiro faça falta na sua vida. Estou vendo aí muitos pastores derrotados, muitos pastores sem igreja, muitos pastores com ministério atravancado, muitos pastores que não conseguem mais levantar espiritualmente, ministerialmente, porque um dia desonraram o Senhor, e quando a gente conversa com eles, quando a gente fala com eles, eles falam assim, eu nunca desonrei a Deus. Como não desonrou? Se nunca desonrou, por que Deus tem desprezado o teu ministério? Se nunca desonrou, por que você está vendo dessa forma? Se Deus te chamou, Ele te honra. Se Deus te chamou, Ele te abençoa. Mas é necessário que você entenda e aprenda o que é o fundamento da honra na vida de um cristão. Amém? Então, tua prosperidade do ministério e na vida está diretamente ligada ao teu pai. O teu sucesso no ministério e a tua vida material está diretamente ligada ao teu pai espiritual, que é o Senhor. Se você presenteia teu pai espiritual com oferta cega, coxa e doente, o que você espera receber dele? Se você dá uma oferta profanada, se você dá uma oferta maldita, frequente, o que você espera receber dele? Honra? Bênçãos? Irmão, raciocina, pensa bem. Ele vai ministrar sobre a tua vida, sabe o quê? Uma bênção cega, coxa e doente. Você oferece pão profano, oferece a ovelha cega, coxa e doente. Na hora que o Senhor for te abençoar, Ele vai te abençoar com uma bênção cega, coxa e doente. Porque você que pediu. Eu disse que a honra é uma chave. Honrar é uma chave que você tem para abrir muitas e muitas portas. Se você usa a chave de modo errado, usa a chave para fazer desonra, você receberá a tua paga conforme aquilo que você crê. Amém, meus irmãos? Olha, foi forte hoje, muito forte mesmo. Sei que foi algumas coisas aqui que impactou o coração, que deixou muita gente aí pensando talvez até nem assistir mais a próxima transmissão, mas digo, volte, venha terça-feira ouvir mais ainda, que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, tá bem? Então hoje a palavra foi forte, mas foi forte para te abençoar, para te ajudar, para te levantar, para te libertar, para destravar teu ministério, destravar tua vida financeira, tua vida de saúde, tua vida familiar, tua vida sentimental, para destravar o que está errado, irmão. Essa palavra aqui é palavra abençoadora. É a palavra que vem te levantar, que vem abrir o teu entendimento, para você compreender que realmente algumas coisas na sua vida você tem que corrigir. Você tem que aprender a viver em honra para que Deus possa honrar. Pastor, você principalmente, pastor, quando você ensina, viva o que você ensina, mostre para as suas ovelhas que você faz também o que você manda elas fazerem. Você manda elas ofertar. Desça do altar e oferte também, pastor. Você manda elas dizimarem, dizime você também. Você manda a primícia você também. Aprenda a viver na honra, que Deus honrará o teu ministério e nunca te deixará faltar nada. Meus amados irmãos, infelizmente a hora acabou. Eu ultrapassei novamente. Toda hora eu digo que vou diminuir, não consigo diminuir. Amém. Está chegando gente ainda direto aqui, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e graças a Deus por isso. Isabel está aí também, Isabel Ronaldo chegou, graças a Deus. Cirineu está aí, amém. Terça-feira, 5 da tarde, Bamarília Oeste. Daqui a pouco eu vou dar uma ligadinha para você, Bamarília. Terça-feira, novamente. Estherzinha, minha profeta Esther, Deus te abençoe, minha filha querida. Amém. Nilza também, graças a Deus. Então, terça-feira, 5 horas da tarde, novamente, vamos falar das punições da desonra. O que acontece com quem anda em desonra?
Pastor Leonor Quima. Foi rápido, minha pastora, realmente foi rápido. Dá para a gente falar mais umas 2 horas aqui. Deus te abençoe, minha pastora. Graças a Deus. Jacimiel, com certeza, amei a palavra e receba esta palavra profética. Deus te abençoe, Jacimiel. Você é homem de Deus. Você tem que mandar brasa mesmo, porque você é homem de Deus. Tem que ativar, vai esse ministério, meu filho, em nome de Jesus. Marilza Costa, Deus te abençoe, Marilza. Aleluia. Como está chegando gente aqui. Meu Deus, que bênção hoje. Foi maravilhoso. Mas temos que orar. Temos que orar para nós encerrarmos e nos despedirmos também. Pastora Zenaide, amém. Vamos orar então, meus irmãos. Meu Pai Celestial, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Agora eu te peço que o processo seguinte continue. Ou seja, eu dei a palavra, eu expliquei a palavra, orientei na palavra, mas agora o Teu Espírito Santo, com todo amor, com todo carinho, vai entrar no coração deles e vai trabalhar essa palavra para que eles possam entender, ó Pai amado, que esta palavra veio para libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu Pai, envia o Teu Espírito agora em cada casa, em cada lar, em cada pessoa que ouviu esta palavra, para que ele possa agora processar esse conhecimento e entender que precisa fazer modificações na sua vida para se aproximar cada vez mais de Ti e Te honrar, meu Pai amado. Eu Te glorifico, Pai querido. E mais uma vez, Pai, eu sempre te peço perdão. Se alguma palavra eu disse aqui que não te agradou, que foi fora do tom, me perdoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, eu te dou toda a honra e toda a glória dessa palavra. Essa palavra não saiu do meu conhecimento nem da minha inteligência. Essa palavra saiu do coração do Senhor e por isso só Ele é que pode receber a glória. Só Ele é que pode receber a honra. Então, a transmissão desta manhã, toda a honra e toda a glória pertence ao meu Pai e eu ofereço, eu oferto para Ele agora, como também com uma atitude de honra para Ele. Meu Pai que sempre me abençoa, que sempre abençoa aqueles que estão nos ouvindo. Toda a honra e toda a glória, meu Pai, é para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmã Silvia Maria, Silvia da Barra, Deus te abençoe, irmã Silvia. Graças a Deus. Fátima Vieira, aleluia, Deus te abençoe também, Fátima. Que bom, você ficou até o final, maravilha. Eu gosto quando as pessoas começam assistindo no começo, vão até o fim, ouvindo, isso é bênção poderosa mesmo, em nome do Senhor Jesus. Dá o seu like, dá curtir e se inscreva depois no canal do YouTube, tá? Se você não se inscreveu, manda outras pessoas se inscreverem. Tânia Maria Celestino na ilha, Tânia Bandeira, minha pastora, Deus te abençoe. Daqui a pouco, pastora Tânia, vou ligar para você também, tá? Para a gente combinar um negócio para o próximo domingo, né? Negócio da ceia. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tenho que encerrar, senão o meu técnico de informática lá, o Cláudio, vai me dar uma bronca, você está falando muito. Deus abençoe vocês e até terça-feira, 17 horas, em nome do Senhor Jesus. Silvia Gavião, eu não mandei um beijo para Silvia hoje. Silvia Gavião, um beijo para você, minha filha. Deus te abençoe poderosamente. A Silvia é a esposa do Cláudio. É bênção também essa mulher, grande bênção mesmo, poderosa, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, inscreva-se e curta. Amém. Edivaldo, Deus te abençoe, Edivaldo. Grande palavra, boa. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, os nossos estudos já estão sendo passando por inglês também e por espanhol. Vai todo mundo receber português, inglês e espanhol em nome do Senhor Jesus. Maria Aparecida Vieira, Deus te abençoe, minha filha, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pastor José Domingos, Plácido Ventura, tem muita gente do exterior também nos ouvindo e nós agradecemos todos os nossos colegas do exterior, nossos apóstolos, profetas, né, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, Henrique, o capelão Henrique, também na África do Sul, estamos sendo ouvidos agora na África do Sul também. Irmã Surene, da África do Sul, também está nos ouvindo. Deus abençoe poderosamente a irmã. No Peru também, na Colômbia. Graças a Deus por tudo isso, por todos vocês, que a bênção seja completa na vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e até terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém.